trabalhar na sua vida. Deus quer te libertar de qualquer tipo de cativeiro. E também tem um cativeiro da idolatria, da influência do mundo. E aí eu até estava pensando quando nós comentamos sobre isso, idolatria na igreja, em crente, é possível Nó. ter idolatria no meio do povo de Deus? Olha, pastor, idolatria é o que mais tem dentro da igreja, né? É, tem? Muita, muita. É idolatria por compra, idolatria por coisas materiais. Esse é só o. Eu adoro pessoas, eu adoro um time de futebol. Eu adoro, 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 adoro. E quem é para ser o centro fica para trás. Ó, pegar o gancho do time do futebol. Ah, é corintiano? É que se for corintiano, Se for corintiano, pode. Só corintiano que pode. Porque eu também sou. Não pode virar idolatria. Eu gosto de futebol. Mas as pessoas, elas idolatram muito, né? Não ficam sem aquilo. A idolatria é isso. É a medida, né? É a medida do não excesso. Eu falo que a única coisa que precisa transbordar na gente é o Espírito Santo. Isso pode transbordar, mas o dinheiro não pode transbordar. Eu vinha no caminho falando sobre isso, sobre mamon. Mamon entra, pastor. Meu Deus, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então as pessoas idolatram o dinheiro, prazeres, prazeres. O futebol tá ligado com isso, a música tá ligado com isso. Eu vou, pastor, para algum lugar, eu sento lá, daqui a pouco começa a tocar uma musiquinha, eu tô lá dançando. Crente, dançando forró. Vamos pôr um reteté aí, dá pra dançar, que eu gosto. Eu gosto de um pandeiro. Mas são prazeres que substituem tudo aquilo que Deus tem reservado. Eu tenho uma experiência com idolatria muito maluca, que é isso que Deus faz comigo, é maluquice, eu gosto. Um dia eu estava indo eu pro Rio de Janeiro e eu passei em frente à cidade de Aparecida. É o caminho, né? Na Dutra ali, estava indo para lá. E a recepção daquela cidade é uma estátua gigantesca, tanto para quem chega quanto para quem sai. Tem estátuas viradas, né? Assim, para quem chega e para quem sai da cidade. E aí eu fiquei olhando aquilo e eu entrei em oração. Eu falei assim: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que permite tudo, mas que permissão maluca é essa, hein, Pai? Eu e minhas maluquices, viu? E aí, Deus me levou à minha infância. A minha família é idólatra. Ainda tem muitos aprisionados dentro da idolatria. Oramos por eles em nome de Jesus, para que eles abram o entendimento deles. E a minha infância era minha avó contando histórias, histórias folclóricas, histórias dentro da igreja. Na idolatria, tem muitas cadeias, muitos cativeiros que te prendem na idolatria. Tem mulherada aí querendo casar. Mas agora me fala, né? Quem é a mulher de Antônio, que é o santo casamenteiro? Eu não conheço a mulher dele, não. Nem de Aparecida, que é essa história que eu vou contar agora. São cadeias. A idolatria, ela te leva a uma cegueira espiritual, uma potencialidade que você não enxerga um palmo diante do seu nariz. A verdade está ali, apresentada, com letras garrafais, e você não enxerga a verdade. Salmo 115. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas nada palpam, pés, mas não andam. E essa é a história.
A minha avó, Deus ele me levou até a infância. E a minha avó começou a me contar a história. Ali é o Vale do Paraíba. Então tem o Rio Paraíba. E a Aparecida, ela foi achada nesse rio, né? E acharam primeiro o corpo e depois a cabeça. E minha avó me contava muitas vezes essa história. Muitas vezes, né? E conforme a minha avó estava ali me contando, Deus ele é muito maravilhoso, né? O Salmo 51 ele fala que nosso Deus ele ama a verdade, né? No oculto e nos faz conhecer a sabedoria, né? Ele fala isso na palavra dele. É muito lindo isso, porque quando você acha que você sabe, Deus ele te leva ao mais profundo e fala: "Olha, tá aqui. Como que você não enxergou isso até agora?", né? E a minha avó começa a me contar e na minha cabeça, a minha cabeça ela é muito criativa, então eu comecei a ilustrar aquela história que minha avó estava me contando. Ela falou: olha, aí tinha uns barqueirinhos, eles lançaram a rede e pescaram igual Pedro. Que coisa, né? E aí veio e acharam a Aparecida. Só que acharam só o corpo. Quando aqueles homens tiram aquela estátua daquele rio, eu estava como terceira pessoa ali naquela história. Que eu olho aquela estátua, aquele pedaço de barro, eu falo assim: não tem cabeça, não tem perna. Falei, nossa. E aí, depois de um tempo, acham a cabeça e conectam. Só que aí que vem a parte maluca da história. Deus ele me levou até a história de Dagon, de Sansão, de Dalila. Dagon é um demônio da promiscuidade, a gente sabe disso. Todo mundo acha que é Jezabel, né? Agora o pessoal tá mais ligeiro, né? Mas é Dagon, viu, gente? Promiscuidade, Dagon. E eu olho aquilo e falo, conectou. Já era. E a história de Sansão é essa. Dalila, ela é tentada por Dagon. E Dagon morre, gente, por Sansão. E Sansão morre do jeito que morre, todo mundo sabe que ele quebrou as colunas, enfim. A cegueira dele tinha acabado ali. Mas como que Dagon morre na história? Sem pés, sem cabeça. E essa é a história maluca. A idolatria, ela é... A promiscuidade, ela é regida pela idolatria. Quantos adultérios a gente conhece de pessoas que vêm de berço da idolatria, dentro das igrejas mesmo? Você vai olhar e mapear a história delas, é berço de idólatras. O pai que serviu não sei quantas amantes, que ia para outra cidade, tinha família. Eu venho de uma família assim. Qual que é o nosso papel? Falar, Senhor, eu não quero esse pecado de idolatria, renunciar a esse pecado. Idolatria é um peso. Eu tenho um texto aqui também, ó. A idolatria, esse texto que eu coloquei está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A idolatria, ela ama tudo que é palpável, presente. Ora, mas será que a gente não sente a presença de Deus palpável, pastor? Eu, pelo menos, eu vejo no Vendença. Eu vejo no Vendença, eu sinto a presença, eu sinto abraço, eu sinto calor. É palpável. Tem uma idolatria que eu já pensei nela, não sei se a irmã já pensou.
que às vezes a pessoa tem que entender, amar uma coisa e idolatrar é outra. Por exemplo, a pessoa é de uma igreja, ele ama o ministério, é algo normal. Mas tem pessoas que idolatram o ministério dele, da maneira que falam. Eu já vi pessoas falando como se fosse a igreja dele a melhor que Tudo. tem de tudo, as outras tá tudo errado, é a única que salva. Então isso já é um meio, não é, é mais do que amar. Pelo menos eu vejo alguns, parece que idolatra aquela denominação, que amar é certo, né? Mas idolatrar é errado. Existe isso, essa idolatria pela sua instituição? Existe. Existe. E, de novo, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Porque idolatria é idolatria. Não tem como a gente mudar a rota. Se eu idolatro o templo, eu estou esquecendo de amar Deus, né? Estou esquecendo de Deus aí em algum momento dessa história. Porque aí, se eu estou adorando a um lugar acima de tudo, acima de todos, em algum momento eu vou esquecer de Deus. Porque eu vou estar tão ocupado com aquilo que eu não vou ter tempo de ler a palavra. Eu não vou ter aquele momentinho à noite ali, que seja de 40 minutos, 1 hora, seja de meia hora, 15 minutos, 5 minutos, para você falar uma boa noite para Deus, para o Espírito Santo. A gente precisa fazer isso. Ao acordar e ao dormir. Falar bom dia, Espírito Santo, meu companheiro. Não me deixa sair dessa cama se o Senhor não for na frente. E as pessoas elas estão esquecendo disso. Então elas idolatram lugares, idolatram coisas, times, imagens, roupas, pessoas. E estão esquecendo de Deus, pastor. Meu Deus, misericórdia. É carros e cavalos, né? Estão com a dispensação delas em carros, cavalos. Não, eu comprei uma Ferrari. Não, eu quero comprar, eu quero comer aqui ó, um corte chamado Aguil de carne. Nossa, esse é o corte mais caro do mundo. Eu sei porque eu sou gastrônoma, tá, pastor? Nunca comi, É, não. eu nunca nem sei o que é isso. Então, eu nunca comi, não. Eu só vi, sabe? Então, a gente precisa, é uma necessidade colocar o que de fato precisa ser acionado dentro da gente. A idolatria ela é um pecado. Existem muitos pecados, mas a idolatria, ela acaba com tudo. Na idolatria você traz espírito de morte. Sabe isso que a gente estava falando no começo, de paralisia do sono? Normalmente vem de famílias idólatras. Normalmente de famílias idólatras. O diabo samba. E olha que samba tem batuque também, tá? Então o diabo samba na cabeça do crente. Eu estou falando de crente. Eu não estou nem falando de pessoas que estão no secular. Eu estou falando do crente. Nós aqui estamos falando do crente. Nós estamos falando daquele crente que idolatra a igreja que está. Amar é uma coisa. Eu amo meu pastor. Eu amo o pastor Ariston. Eu amo o pastor Edmilson, que é o meu pastor. Eu amo a pastora Débora. Eu amo a pastora Tânia. Amo o pastor Otto. São os meus pastores. Mas eu não posso idolatrá-los. Mesmo porque, se fizer isso, a pastora Tânia já fala cartão vermelho. Já era, já era. Então, a gente precisa ter a atenção naquilo que de fato é para ter. E sobre as feridas emocionais, é uma forma de cativeiro? Muita gente fala assim que fala, não precisa nem falar, né? Isso é algo visível, muita gente feridos, machucados de várias maneiras, dentro ou fora da igreja, mas pode se tornar um cativeiro espiritual. Na verdade, é um cativeiro espiritual, né? As feridas emocionais. Uma ferida emocional, ela geralmente começa na infância. Não é uma regra, mas geralmente
90% dos casos é na infância, né? Essas feridas, são estabelecidas por traumas, né? Principalmente, né, por traumas que são gerados através de abusos, de rejeição. Começa no útero, as feridas emocionais. Esse livro aqui, O Poder de Pode Filho, mostrar o livro. esse livro aqui, ó, O Poder de Filho, eu falo sobre isso. É uma experiência que eu tinha. Eu tinha uma ferida de rejeição Tá escrito ali, profunda. Nani. É que é uma coautoria, são histórias, né? É coautoria. Esse livro é da Nani Dalarme. E eu tive uma experiência com rejeição. Esse livro fala sobre a minha história. Nesse livro fala sobre a origem e a criação. Eu acho que eu não contei isso aqui, né? Eu quero contar essa experiência porque vale a pena deixar registrado para as pessoas entenderem o que uma ferida emocional faz com alguém. Eu conheci Jesus com 40 anos, né? E glória a Deus que não foi tarde, não, que eu sou uma mocinha ainda de 50, né? Mas, pastor, quando eu venho para essa experiência, eu tenho uma amiga, a Manuela. A Manuela, ela faz aniversário todo fevereiro, né? Graças a Deus. E eu sempre falo com a Manu ali, todos os dias a gente conversa. No dia do aniversário dela, eu amanheço. Eu nunca gostei de aniversário até aquela data. Sempre falava assim, não gosto de... Pra que esse povo ficar comemorando aniversário? Ah, que coisa tola. Já crente, viu? Crente. Por isso eu digo, crente, a maioria ainda não está curado. Precisa entender. Esse programa é importante para a gente falar dos cativeiros e aprisionamento, porque a gente precisa quebrar essa corrente aqui, né? Se Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Livres, salvos, sarados, curados. Né? Intencional a camiseta, viu, gente? E quando discorre o dia, eu não ligo para Manuela, eu não passo nada. Escrevo uma mensagem daquela, sabe, entre linhas, bem parabéns, em nome de Jesus, amém, sabe? E mando para ela. Meu marido chega à noite e ele fala assim para mim: amor, hoje é aniversário da Manu. Você mandou parabéns para ela, deu parabéns para ela? Eu falei assim: ah, mandei uma mensagem. Meu marido ficou. Ele falou: amor, você fala com ela todo dia. Amor, eu achei que eu não ia te achar em casa. Eu achei que você estava lá na casa dela com um bolo na mão cantando parabéns. E você me disse que mandou uma mensagem para ela. Falei: que bobagem. Amor, bobagem isso. Para com isso, é uma bobagem. Ele falou: é uma bobagem? Eu falei assim: é. Falei assim: Gabriel, a gente tem um presente chamado hoje. Por isso que o presente se chama presente, porque Deus nos deu de presente. Aniversário é todo dia, para com essa bobagem. Aí ele me vira e fala assim: pastor, amor, você tem uma ferida de rejeição muito profunda. Ora por isso, você vai precisar orar. E eu olhei para ele e falei assim: nossa, pareceu muito sério isso, sabe? Aí eu falei: tá bom, eu vou orar. Fiquei ali durante a semana, tudo bem. Nós não temos carro. A Manu nos dá carona na volta da igreja e às vezes vai nos pegar na ida. A maioria, né, das vezes ela vai nos pegar. Aquele dia ela não foi na ida, mas na volta ela nos deu carona. Pensa numa pessoa. Eu não dei parabéns para ti direito. Você é meu melhor amigo, meu irmão de comunhão. E aí, uma sentada do lado da outra no carro, de bico fechado, calada, calada. Eu falei: nossa. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo: vai ter que pedir perdão. Falei: tudo bem, vou pedir, não tenho problema com isso. Eu tô errada, Deus, muito obrigada por me mostrar. Falei: Manu. Aí ela olha pra mim.
eu falei para ela assim: olha, eu quero te pedir perdão, porque eu não te dei parabéns do jeito que você merece. Ela me olha e fala assim: não mesmo, não me deu. Aquilo ali foi como 3 tapas na minha cara, sabe? Eu comecei a chorar, mas eu chorava. Eu falei: Manu, me perdoa. E ela falou: olha, eu te perdoo. Claro que eu te perdoo. Manu é uma benção. Mas você sabe da minha história. Você sabe muito bem da minha história, Cleide. Você sabe que eu sou uma irmã no meio de 10 irmãos. Eu nunca recebi um parabéns na minha vida. A minha mãe era a única que sabia o meu aniversário. Mas ela não me dava parabéns também por conta da demanda. Eram muitos irmãos. Ela não dava conta. Então eu fazia sempre um bolinho de barro para mim, cantava parabéns para mim. E ela é aquele tipo que faz lista de transmissão para você não esquecer o aniversário. E aí ela me vira e vem com a frase-chave: olha, Cleide, você tem uma ferida de rejeição muito profunda e você precisa orar. Era o Espírito Santo ou não era? Era. Dia 2. Eita, com confirmação ainda, testificação. Eu olhei, eu falei: tá bom, eu vou orar. E eu cheguei na minha casa, era um sábado. Cheguei, fui orar, passei aquele sábado orando, virei o domingo orando. Sou dessas, viu, gente? Façam isso, é muito bom. Deus fala mesmo. Entrou na segunda. Meu esposo foi trabalhar e eu lá parecendo nossa, acho que eu tava acabada ali. E aí eu falei: agora sou eu e o Senhor. O Senhor vai precisar falar comigo. Se eu tenho uma ferida de rejeição, eu preciso saber, Pai. Porque eu não posso conviver com isso mais. E aí, uma voz forte e audível vem aos meus ouvidos e fala: criação. Imagina, eu sou crente, eu sou cristã, óbvio que eu sou criação do meu pai. Imagina, imagina. Já perdoou Adão e Eva hoje? Tem que perdoar, viu? Eu falei: não, sou criação, eu sei, pai. Levantei e fui para a pia. O Espírito Santo fala com mulher na pia, ele passando um pano no chão, que é uma coisa. Eu fui para a pia, comecei a lavar a louça. E aí eu comecei a orar ali e falei: Deus, eu preciso. Eu preciso. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu preciso ser curada disso. Se há alguma ferida em mim, o Senhor precisa curar. De novo, a voz forte e audível. Criação. Só que quando falou criação, abriu uma tela de cinema na minha frente enorme. Era muito grande. E eu via a minha mãe desferindo golpes de soco na barriga. Segundo a minha mãe, eu nasci certinho depois do casamento. Eu não sei por que ela estava fazendo aquilo então. Fica no ar. E ela desferia golpes de soco no ventre. E eu comecei a sentir, pastor, todas aquelas dores. Era como, eu não sei explicar, mas talvez era como se tivesse, sabe, fincando algo. E eu comecei a sentir todas aquelas dores e eu desliguei a torneira e eu comecei a gritar: eu sou uma bastarda. Por isso eu sou tão rejeitada. Eu sou bastarda, eu sou bastarda. Deus me ajuda, Pai. O Senhor é o meu Pai, me ajuda, por favor. E aos gritos, aos prantos. E nisso, a cena virava e eu sentia como se a minha mãe estivesse correndo e batia a barriga na parede, com toda a força. Quando ela bate, eu sinto, pastor, um choque. Eu não sei te explicar que dor era aquela que eu senti. Eu falo que se rejeição tem alguma dor, era aquela. Mas não dá para explicar. Por isso que as pessoas sofrem tanto com rejeição. Eu caio
em posição fetal no chão. Eu caio gritando: meu Deus, me ajuda. Pai, me ajuda, pai, me ajuda. Eu não vou conseguir, tá doendo, tá doendo. Eu sozinha e Deus ali. E eu venho me arrastando, alcancei a cadeira, sentei, coloquei as minhas mãos na cabeça e falava: meu Deus, por que que o Senhor não me mostrou isso antes? Que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. E eu gritava. Era estridente. E nisso, a voz forte e audível, ela falou de novo: origem. Quando falo origem, abre outra tela na minha frente. Quando abre essa tela, pastor, eram muitas luzes piscantes, douradas. E elas piscavam, reluzentes, luzes bem reluzentes. E elas piscavam, piscavam, piscavam. À medida que elas iam piscando, elas iam se unindo, uma outra, até fazer uma bola gigante na minha frente. E essa bola, ela fez assim, assim, e fez assim, ó. Quando essa bola explode, um pó dourado diante dos meus olhos, pastor, começa a cair sobre a minha mesa. E eu começo a fazer assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu só conseguia gritar: meu Deus, meu pai, meu Deus, meu pai. Eu não fazia mais nada ali. E aí a voz forte e audível veio e falou aos meus ouvidos. Falou assim: o homem, na sua criação, ele pode ter te rejeitado. Mas eu, na sua origem, eu sempre te amei e eu te amo. Bom, eu não levantei mais, eu caí no chão de novo, fiquei lá, sei lá por quantas horas. Ali, pastor, eu estava sendo curada da minha maior ferida emocional, da maior ferida que eu já tive na minha vida, que foi de rejeição. Porque uma pessoa rejeitada, ela vai olhar para as outras pessoas, ela sempre vai se sentir apontada, mas ela esquece que o maior apontamento é dela para ela mesma. Então, enquanto eu achava que as pessoas estavam me rejeitando, na verdade era uma autorrejeição. Eu estava me rejeitando acima daquelas pessoas. É difícil essa ferida. É uma ferida, é a maior ferida que uma pessoa pode ter e é a mais difícil. A ansiedade e pânico vem depois da rejeição. Você é rejeitado e aquela situação te prende em outras. Então, é uma cadeia que tem um enraizamento. São raízes. E são raízes profundas que precisam ser tratadas na profundidade mesmo. E é só Deus que pode pôr a mão. Eu estava sentindo, quando ouvindo o seu testemunho muito forte, de a missionária fazer oração para essas pessoas. Talvez alguns se identificaram. Tem gente que fala que foi rejeitado pela mãe, ou pelo pai, ou pelos dois. Várias formas de rejeição. Se fizesse uma oração, Amém. quem sabe Deus pode usar. Quem sabe não, Deus pode usar esse momento para curar, ou começar um processo de cura, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos agora diante do teu trono de graça. Pai, diante do teu trono de graça, que nós conhecemos os seus prodígios, Pai, as suas maravilhas e os teus sinais. Pai, nós sabemos que a profundidade de toda ferida emocional, Pai, ela provém do caos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que está estabelecido em caos na vida dessas pessoas, Pai, eu agora, Pai, eu seco pela raiz agora, Pai. Eu lanço toda a ferida emocional, Pai, no abismo. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. Todos os espíritos imundos que vieram através de gerações, Pai, que condenaram essas pessoas para elas se sentirem rejeitadas, Pai. Eu agora, eu expulso e proíbo eles de agirem na vida dessas pessoas em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu expulso e proíbo sem o poder de retorno, Pai. Pai, eu peço que os teus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas, Pai, agora nesse momento, estejam como uma luz, Pai, na vida dessas pessoas, Pai. Toda enfermidade emocional, ela seque pela raiz agora e vá
diretamente para o abismo, no lago de fogo e enxofre, com todos esses espíritos que nós já lançamos no abismo repreendidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toda ferida emocional, toda rejeição, Pai, toda ansiedade, todo o pânico, Pai, tudo aquilo que está ligado à mente, Pai, eu seco agora, Pai, e coloco, Pai, um transbordo do teu espírito, Pai, no lugar disso, Pai, para que essas pessoas, elas te conheçam na profundidade, Pai, no oculto, Pai. Pai, se preciso for, eu te peço, Pai, eu faço essa oração arriscada, leva elas até o oculto da história delas, Pai, para que não fique nada, nenhuma unha nas mãos de Satanás, Pai. Em nome de Jesus, eu proíbo espíritos imundos de agirem na vida dessas pessoas, Pai, para que elas tenham, Pai, o teu reino estabelecido na vida delas, em nome de Jesus, Pai. Aquela mesma luz que me trouxe a origem, Pai, é essa luz, Pai, que eu deixo para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai, que essa luz reluzente, esse pó de ouro possa cair sobre a mente delas, Pai, diante dos olhos delas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Assim nós entregamos, Pai, essa oração, Pai. Queremos ver, testemunhar, vivenciar as suas maravilhas, os seus prodígios, os seus sinais, Pai. E esse é o seu sinal para a terra, Pai, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Se Amém. você recebe aí, escreve aí no comentário. Amém. Eu recebo. Escreve aí. Estamos falando de cativeiro espirituais. Se você chegou agora no programa, assista desde o começo, compartilhe, vai dando like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que temos vários podcasts que já tem abençoado muitas vidas. Também nós estávamos falando sobre mentira de Satanás. É um cativeiro e quais são essas mentiras? Pastor, eu vivi isso também, né? Muito, né? A primeira mentira, que Satanás é bonzinho. Satanás não é bom. Satanás, ele quer roubar, matar e destruir. Olha só, em João 8,44 está escrito assim: ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Mentira é bom? Não. Não é bom, né? As mentiras de Satanás. Você não tem valor. Você nunca será livre disso. Você não presta para nada. Olha o seu estado. Eu vou até a história de Jó. Você acha que realmente a esposa de Jó não foi usada ali por Satanás? Foi. Quando ele cai na cinza, que ele pega aquele caco de telha, quando ele é acometido por aquelas chagas. Jó foi acometido por aquelas chagas, e aí ele cai às cinzas. Eu fico imaginando, pastor, que ele não tinha uma unha para ele achar um caco de telha para coçar aquelas feridas. Ele não tinha uma unha nas mãos. E quanto mais você raspa, mais sangue cai na terra. Então eu fiquei imaginando o estado de Jó ali. E aí chega uma abençoada do céu e fala: olha só o seu estado, olha do jeito que você tá. Que é isso? Não tá certo. Não tá certo. Você acha que viver assim é bom? Você tá horrível. Olha o que Satanás faz. Você tá horrível. Olha o seu estado, olha a sua pele. Você não tem uma unha na mão. Precisa desse caco sujo e imundo. Tá comendo cinza. Abandona esse Deus e morre logo. É melhor você morrer. Espírito de morte. Mentira. Abandona esse Deus e morre. Seja livre disso. Você acha que Deus te ouve? Deus não te ouve não, Jó. Senão você não estaria assim. E aí ele olha para aquela mulher. E eu penso mesmo que em alguns momentos Jó quis mesmo morrer. A gente sabe da história dele. A gente sabe na íntegra. E aí, mas ele olha para aquela mulher com uma misericórdia, pastor. E ele fala assim:
Você só pode estar doida, né? Tá maluca. Tá maluca. Falas como uma louca mulher. É essa a palavra do Senhor. Só que, pastor, Jó, ele tinha um coração tão rico, tão cheio da presença de Deus, que eu tenho certeza que Jó ali, ele não estava pensando só na salvação dele. Por que a esposa de Jó é a única que não morre? Porque a esposa de Jó era uma com ele. Se Jó morresse, possivelmente ela não ia ficar viva, não. E aí Jó olha para aquela mulher com tanta misericórdia e fala assim: eu não vou blasfemar contra o meu pai. Eu não vou. Eu nunca vou. Nunca farei isso. Mas Jó, ele estava ali com um olhar assim: se eu morrer, eu vou perder minha salvação. Porque eu tive que negar Deus. Blasfêmia é isso. Então eu não vou negar o meu pai. E assim ela também será salva. Porque a promessa é da boa obra cumprida e eu terei restituição dobrada na terra. Mal sabia ele que ele ia viver 140. Com dias fartos, ia haver muitas gerações. Ele não blasfemou. Ele não acreditou nas mentiras de Satanás. Porque Satanás, ele faz isso na vida das pessoas. Eu citei a história de Jó, mas poderia citar a minha história, o senhor poderia citar a sua história. Poderia. Mas eu resolvi trazer algo bíblico aqui para as pessoas entenderem que outras pessoas também foram atacadas através de outras pessoas. Hoje de manhã eu fui atacada. Eu estava esperando o meu amigo chegar para me trazer. E aí um vizinho, a mãe dele falou: bom dia, Cleide, tudo bem? Eu falei: tudo bem, a senhora, tá tudo bem, a perna melhorou, aquela coisa de vizinho já idoso, né? E aí vem o filho, e aí o filho fala assim: você vai para onde? Eu falei: eu tô indo gravar um programa, porque eles não sabem muito bem o que é podcast, eles são bem idosos mesmo. Aí eu falei, ela, e na televisão? Eu falei, depois eu mostro para a senhora, eu vou aí, a gente assiste junto, né? Eu vou mostrar para a senhora. E aí ela, tá bom. Aí ele, programa assim. Gente, presta atenção quando você precisa ter discernimento. Discernimento, ele precisa estar on. A hora que você abre o olho, né? Nem a hora que você pisa fora da cama. Programa de televisão, grande coisa. Soltou um palavrão. Grande coisa. E tá aí, pobre. Aí eu falei pra ele assim: deixa eu só te falar uma coisa, meu amigo. Eu sou rica de tantas coisas. Eu não preciso de dinheiro pra eu ser rica. Aí ele parou. Ele olhou pra mim, constrangeu, porque aí eu falei: eu sou rica do seu bom dia. Você acabou de me dar um bom dia. Eu sou rica disso. Eu sou rica do seu sorriso. Eu vou ser rica quando você parar de fumar. É esse o nosso maior tesouro. Vai ficar tudo aí. Aí ele, nossa, desculpa. Eu não sei o que eu falei. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Mas você é muito importante para mim. Você acha que esse foi o inimigo usando ele? Claro que foi. O inimigo, ele traz palavra de acusação. Eu lembrei até de Pedro falando para Jesus, Jesus falando que ia ser crucificado, e ele, não, tenha pena de ti mesmo, e Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Que aquelas palavras de Pedro foi o próprio inimigo que colocou na boca de Pedro. Sim. Então, às vezes o inimigo pode colocar palavras negativas para te parar, né? O Satanás, ele é acusador. Ele sempre vai acusar. Ele sempre vai acusar. E quando você estiver dentro do jogo dele, aí vai ficar tudo parecendo que está bom. Só que ele puxa tapete.
Eu aqui falei no meu testemunho que eu vim aqui que eu tive muito dinheiro. Porque Satanás ele me dava tudo. Enquanto eu estava no jogo dele, tá tudo perfeito para ele. Porque ele me usava da forma que ele queria. Só que ele me usava da forma que queria. Eu sempre estava doente. Eu sempre vivi de cama enquanto eu servia Satanás. Eu acordava no meio da noite sendo agredida mesmo pelo diabo. Eu acordava, ficava cheia de marcas roxas pelo corpo. E aí as pessoas falam, nossa, eu acordei e parece que eu lutei a noite inteira. E às vezes lutou mesmo. Lutou. Satanás, ele agride. Quando ele não tem aquilo que ele quer, ele bate. Ele bate, ele rouba aquilo que você tem mais de precioso.